Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar a história de uma mulher que foi curada somente por tocar na roupa de Jesus. Antes de continuar, não se esqueçam de curtir esse vídeo, viu? Então, ela era uma mulher judia que estava sofrendo de hemorragia há 12 anos. 12 anos estava sofrendo sem conseguir qualquer forma de ser livre dessa doença. E ela já tinha gastado tudo que ela tinha com os médicos e os médicos não conseguiam fazer nada. E o que eles faziam só piorava. Igual fala em Marcos 5:26. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo que tinha, sem contudo melhorar a saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Ou seja, só piorava o quadro dela. Então não estava ajudando, os médicos só estavam piorando a situação dela. E além disso, além dela estar com essa doença, 12 anos, sofrendo por causa disso, ela estava sofrendo negligência, da sociedade. Por quê? Na cultura hebreia, quem tinha hemorragia era uma pessoa considerada impura, ou seja, ela era considerada impura há 12 anos. Além da situação física dela, enfim, dela estar com essa doença que não acaba e que ninguém, nenhum médico consegue ajudar, ela ainda estava sendo isolada pela sociedade, Então, imagina o quanto essa mulher poderia estar sofrendo, nessa situação. E ela viu Jesus passando. Jesus estava caminhando com seus discípulos e com uma multidão atrás dele. E ela viu assim ele passando. E ela sabia quem ele era e ela sabia da fama dele, de curar as pessoas, de fazer milagres. Então, ela foi lá, e ela pensou, bom, se eu passar por aquela multidão e somente tocar nele, de tanto que ele é poderoso, ele vai me curar. E foi exatamente isso que ela fez. Ela entrou no meio da multidão, com a roupa de Jesus e foi curada. Porque ela teve tanta fé, ela tinha tanta certeza de que se ela tocasse em Jesus, ela iria ser curada, que ela foi. O tanto que Jesus depois perguntou para os discípulos, quem tocou em mim? E aí os discípulos falaram, ai, mestre, todo mundo tocou em você, tem uma multidão atrás de você. E ele falou, não, mas eu senti um poder saindo de dentro de mim. Ou seja, de fato, ela foi curada pela fé dela e Jesus, sem nem perceber, curou ela, E o que isso tem a ver com a nossa vida cristã? Às vezes a gente quer resposta, cura, edificação, santificação, mas a gente não busca Jesus. A gente não busca entrar no meio da multidão, e tocar em Jesus. A gente só quer simplesmente a resposta orando uma vez por semana e sem buscar ele incessantemente com fé de que ele vai resolver, a situação. Então, uma analogia boa para pensar nessa história é que a gente tem que buscar Jesus como se a gente estivesse na situação dessa mulher, entendeu? Como se a gente estivesse sofrendo há 12 anos, como se a gente estivesse realmente precisando da ajuda de Jesus, sabe? Isso vai nos fazer ter um relacionamento de intimidade com ele, um relacionamento de filhos com ele. Então, às vezes a gente quer santificação, resposta, edificação e não busca ele com todas as nossas forças, Orando uma vez por semana, orando uma vez ou outra e não confessando nossos pecados, não nos arrependendo. Então a gente não vai receber isso, entendeu? E essa mulher, somente por tocar em Jesus, já recebeu cura, Então se a gente buscar, nós que somos filhos, que temos Jesus dentro de nós, por meio do Espírito Santo, com certeza a gente não vai ter que passar pela multidão, a gente tem que buscar, A gente tem que se esforçar para receber resposta, para receber edificação, para receber cura de qualquer coisa. Eu acho essa história linda, E nos mostra o quanto às vezes nós somos muito frouxos, para buscar a Jesus, para ir até Jesus, Então, quando a gente está passando por alguma dificuldade, às vezes a gente só reclama e não busca ele de fato, sendo que a gente tem ele dentro de nós. O acesso a ele com certeza é muito mais fácil do que era naquela época daquela mulher. E mesmo assim ela foi curada, porque ela buscou de fato com fé
a Jesus. E é exatamente isso que a gente tem que fazer. Espero que vocês tenham gostado dessa história. É uma história linda, que ela edifica nossos corações e nos mostra que nós temos que passar pela multidão, né, e tocar em Jesus para termos intimidade, santificação e cura. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever. Tchau!